Uma ótima noite a todos. E aí, como passaram de ontem para hoje? Olha que toda vez que eu piso aqui, eu lembro do irmão Silvano, né? Eu piso nesses fios, eu lembro, olha a cobra, olha a cobra. Mas é os fios, tudo enrolado. Aí, nós já estamos aí praticamente no finalzinho do nosso programa. A nossa série está sendo concluída aí, né, essa semana. No próximo sábado, nós temos hoje, não acabou ainda não, viu? Ainda tem hoje, amanhã, sexta e sábado. No domingo existe uma festa batismal, que no caso vai ser feita na igreja e todos estão convidados, aqueles que estão aqui, estão participando com a gente hoje aqui. Mas domingo haverá uma festa batismal na igreja, você é o nosso convidado a estar lá. Bom, eu sei que realmente é difícil, né, para nós seres humanos, em alguns momentos, a gente pensar em limites, né? Limites. Por que será que fulano de tal impõe tal limite? Como assim? Limites, regras. Eu posso dar um exemplo para você. Por que será que o governo impõe um limite no trânsito? Não passe por aqui. Não ultrapasse o sinal vermelho. É porque ele é egoísta, o governo lá é egoísta, não quer que você ultrapasse lá e chegue mais cedo no trabalho? É porque está pensando no bem-estar, porque se não coloca um limite ali, o que acontece? Vai ter problemas. Isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje nós vamos falar sobre uma lei, a lei de Deus. A Bíblia fala sobre a lei de Deus? Fala. Só que as pessoas reconhecem hoje a lei de Deus? Reconhecem ou não? Não gravando tudo. A irmã Jacinta acertou a resposta. A maioria não reconhece a lei de Deus. Agora é importante nós parar e pensar um pouco a respeito da lei. E a palavra de Deus vai dizer assim em Deuteronômio no capítulo 10. Deuteronômio 10, verso 1. Eita, misericórdia. Vamos orar? Todos acharam? Quem achou aí? Eu ouvi alguém aí falar, não, vai orar agora. Eu espero. Deuteronômio 10, verso 1. Deuteronômio, para quem não sabe, é o 5º livro da Bíblia. Logo você passa Gênesis, Êxodo, Levítico, aí vai Números e depois você acha o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é o livro dos discursos de Moisés, certo? Ele faz um resumo sobre tudo o que aconteceu nos outros livros. E aí então, aqui no capítulo 10, você vai encontrar algo interessante. Vamos ver aí? Vamos orar? O irmão ali não encontrou ainda. Bota esse cachorro para lá.
o começo da Bíblia. Ajuda o irmão ali, que o irmão está procurando. Mas, ó, a Bíblia, ela é muito importante a gente parar e pensar e, no caso, ver esse assunto de uma forma bem mais clara. Veja, vamos orar agora? Pai querido, Deus eterno, nosso muito obrigado pelo estudo aqui da Tua Palavra, que o Senhor nos ensine através desta lição que vai ser aprendida aqui hoje, em nome de Jesus, amém. Deuteronômio 10, verso 1 diz assim: naquele tempo me disse o Senhor, lavra as 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faz uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas, as palavras que estavam nas primeiras que quebrastes, e porás aonde? Na arca. Por que eu estou lendo esse texto ao invés de ler o outro texto clássico de Êxodo 31, 18? Eu já falei aqui no primeiro dia que o primeiro escritor da Bíblia foi Deus, porque Deus escreveu os próprios mandamentos. E então, lá na história de Êxodo, quando você vai para Êxodo capítulo 32, ali você vai ver que há a história do bezerro de ouro. E o bezerro de ouro está sendo adorado ali, né? Inclusive, antes, a Bíblia diz, né, que Arão e os líderes ali fizeram esse bezerro de ouro. Agora imagina a manobra. Arão ainda chega a dizer para Moisés assim: olha, eu peguei as argolas, o ouro, e lancei dentro do fogo, e apareceu esse bezerro. É uma conversa para boi dormir, né? Porque quem é que vai acreditar que você pega um ouro aqui, né, uma argola de ouro, e mete no fogo e vai aparecer uma estátua? Lógico que ele meteu a mão para fazer isso. Mas o que eu quero dizer é que Moisés ficou tão irado com o que foi feito, que Moisés, quebrou as tábuas dos mandamentos. Moisés arremessou as tábuas dos mandamentos no chão e quebrou com a tamanha ira que Moisés estava. Aí então o Senhor falou de novo: sobe no monte, que eu vou escrever novamente as palavras que estavam escritas naquelas tábuas que tu quebrastes. E aí é interessante, né? É interessante nós fazermos essa diferença, porque aqui, lembra do estudo do santuário? Que eu falei que havia uma arca da aliança? A arca estava ali dentro do santuário, e dentro da arca tinha o quê? A lei de Deus. E a Bíblia diz, né, que Moisés fez, né, uma arca de madeira de acácia, lavrou as tábuas como as primeiras e subiu ao monte com as tábuas na mão. Então o Senhor escreveu nas tábuas, segundo a primeira, né, escritura, os 10 mandamentos que ele falou no dia da congregação no monte, no meio do fogo, e o Senhor me deu a mim. Então Moisés desceu no monte e ali desceu com as tábuas na mão, novas tábuas. Agora, que mandamentos são esses? Vamos dar uma olhada? É porque às vezes a gente fala assim: os 10 mandamentos para lá, os 10 mandamentos para cá. Mas vamos dar uma olhada nos 10 mandamentos em Êxodo 20. Êxodo 20. Êxodo está antes de Deuteronômio. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. É importante dizer uma coisa aqui antes para você entender. Quando nós falamos na lei de Deus, nós temos que pensar que esta lei, ela é a base do seu governo, é a base do juízo final. Então, quando nós pensamos na lei de Deus, nós não estamos pensando assim que é uma lei somente para o Antigo Testamento. Ela é para o Novo Testamento também. Então, se eu for citar aqui
várias passagens falando sobre os mandamentos. Eu posso citar tanto do Antigo como do Novo Testamento. Como nós vamos citar também o Novo Testamento já já. Mas eu faço questão de ler isso aqui, de Êxodo 20, porque tem pessoas que, como o irmão Jacinta falou, ignora. E aí, então, a gente precisa ler algumas coisas aqui em Êxodo 20. Êxodo 20, verso 1 diz assim, ó. Então falou o Senhor todas essas palavras. Ele pronunciou. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Aqui uma pausa. Deus está dizendo assim, eu te libertei das mãos do faraó. Eu te redimi, em outras palavras. Deus está dizendo para nós hoje, ó, eu te salvei. Eu te tirei de lá no mundo. Agora venha e faça o quê? Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não adore outros deuses. Não se curve diante do dinheiro. Não se curve diante de outros ídolos, jogadores, etc. Segundo, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima no céu, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. A lição falou isso aqui hoje, né? Deus ciumento, em outras palavras. O Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse mandamento está falando o que aqui? Nós não podemos cultuar a Deus através de imagens. Nós não podemos fazer imagens de Deus, do Pai, do Filho, para dizer, olha, eu vou adorar a Jesus, eu vou adorar agora a Ele. E também hoje, como há por aí, né, uma adoração também a outros seres, que eu poderia dizer, homens também, que são colocados no lugar de Jesus Cristo. E a Bíblia diz assim, você não deve colocar, não deve fazer imagens de escultura, não deve se prostrar diante de imagens. Esse é um tema muito polêmico. Mas o terceiro mandamento diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Esse texto aqui está relacionado com uma frase do Pai Nosso. Você lembra o que Jesus disse no Pai Nosso? Santificado seja o teu nome. Então, quando Jesus diz santificado seja o teu nome, e aqui em Êxodo 20 está dizendo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, está dizendo que o nome de Deus é santo. Então, nós temos que santificar o nome de Deus. Nós temos que, na verdade, parar de falar o nome de Deus de maneira aleatória e não ficar jogando o nome de Deus em piadinhas, etc. e tal. Tem que ter um respeito. E aqui eu poderia falar uma outra coisa a mais. Sabe o que é? Que muito cristão ignora. E sabe o que é? Você que é cristão, que é batizado, que já fez um compromisso com o Senhor Jesus, você nasceu no reino de Deus como um embaixador. Quando o seu filho nasceu, que você registrou, ele tem o seu nome, né, Joel? Isso. E aí, então, como você, como cristão, também carrega o nome de Cristo. Então, quando você dá um mau testemunho, você também está levando o nome de Deus em vão. Entendeu? 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o forasteiro os seus postos para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse
aqui o mandamento, ele está dizendo que nós devemos santificar o sábado. Ou seja, Deus separou o sábado no meio ali, né, dos 7º dias da criação, no meio dos dias da criação, ele separou o 7º dia para descansar, contemplar a sua obra ali, né, e ele abençoou e santificou esse dia. Então ele está dizendo aqui, ó, faça o mesmo, lembra-te. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse mandamento aqui hoje, porque esse assunto é muito extenso. Mas a Bíblia fala que o sábado deve ser guardado. Agora tem um 5º mandamento que está no versículo 12, que diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, em outras palavras, obedeça a seus pais, sua mãe, obedeça a seus avós, não seja desrespeitoso com a sua família, entendeu? Tudo isso tem a ver com esse mandamento aqui. E a Bíblia diz que quem obedece o pai e a mãe tem vida longa na terra. Isso está escrito não só aqui nesse texto, como em várias outras passagens da Bíblia. E tem outros mandamentos que são mais curtinhos, que diz assim, ó, não matarás. O não matarás significa, ó, não cometa assassinato, não cometa homicídio, não se vingue, entendeu? Não crie ódio no coração, não tenha mágoa de ninguém. Tem tudo a ver isso daí. O 7º mandamento diz assim, não adulterarás. E o não adulterarás é você ali ter, não é só você ter um caso com uma mulher ali e tal, fora do casamento, não. Não é nada disso, não. Não é só isso, não. Isso vai muito além, não adulterar a gasolina na hora de ali, né? Que vai colocar no carro, como algumas pessoas fazem, que adulteram algumas coisas, né? Ali para botar água dentro do leite e tal, entendeu? Tudo isso tem a ver com esse mandamento. E a Bíblia fala, não adulterarás, e ó, a mesma coisa também, ó, tá passando ali uma mulher e tal, e aí o cara tá aqui, ó, e começa aquela mulher, entendeu? Só em pensar já adulterou. A Bíblia diz, não furtarás. No 8º mandamento, o não furtarás quer dizer, ó, não roube. Não roube as pessoas, entendeu? Não furte, não tire dinheiro, não faça empréstimos sem a autorização das pessoas. Em outras palavras, isso aqui é não furtarás. E a Bíblia diz no 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, que é você não enganar a pessoa, não dizer mentira, não ser falso, entendeu? E o 10º e último mandamento fere a raiz de todos os males. Sabe qual é? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Olha de novo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem sua serva, nem o seu servo, nem o seu boi, e nem nada, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que não devemos, aqui, no caso, ser invejoso. Não tenha inveja de ninguém, entendeu? Tenha o que é seu. Seja contente com aquilo que você tem. Então, esses são os mandamentos de Deus. Agora nós vamos ignorar esses mandamentos. Deixa esses mandamentos aí. Não presta mais, né? É tudo lá para o Antigo Testamento, mas é tudo para passagem, né? É a lei de Moisés. É a lei de Moisés. Alguém perguntando aqui, essa reunião é na Mata da Ladeira? Não. É aqui em Coração de Maria, na sede, na cidade. Veja só, acho que lá na Mata da Ladeira está tendo também, viu? Mas, ó, vamos agora abrir algumas passagens da Bíblia, rapidamente, falando sobre a importância desses mandamentos. No livro de Mateus, eu falei que eu ia abrir Novo Testamento, né? Jesus citou algo sobre os mandamentos. Perguntaram a Jesus. Em Mateus, no capítulo 22, Jesus disse assim,
Mateus 22, 34 ao 40. Está escrito algo muito importante, porque naquele tempo é importante dizer o seguinte, ó, tanto no assunto do sábado, como também no assunto da lei, eles queriam, os líderes religiosos da época, queriam experimentar Jesus Cristo. Eles queriam pegar Jesus em alguma falha. E aí então, eles perguntaram a Jesus a respeito da ressurreição e perguntaram a Jesus a respeito de outros assuntos. Mas perguntaram a respeito dos mandamentos. 22, Mateus 22, 34 a 40, diz assim, ó. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, verso 35, ó, experimentando, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Qual é o grande mandamento na lei? Se a gente for olhar ali dos 10 mandamentos, qual seria o grande mandamento? Ali, talvez seria o 4º mandamento, né? Mas... Não, eu estou falando o grande. Se a gente fosse olhar pela lógica, o 4º mandamento seria o quê? O maior. Mas não é isso que Jesus responde. Jesus responde assim, ó, o grande mandamento é isso aqui, ó. Amarás ao teu próximo de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Veja que Jesus não citou nem o 4º, nem o 2º mandamento, que são os dois maiores ali que tem mais textos. Mas Jesus diz assim, amarás a Deus acima de todas as coisas. E depois ele diz assim, este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Digamos que eu queira fazer um resumo deste livro. Este livro é um livro interessante, mas aqui, ó, ouvindo a voz de Deus, eu acho que ele está um pouquinho comprido. Aí eu vou fazer um resumo, como de fato fizeram o ensino de Jesus. Aí, né? Será que o resumo vai excluir esse daí? Não. Ó, porque por mais que seja o resumo, vai continuar o livro, o original, sendo o principal, né? E por que eu estou falando isso? Porque a lei de Deus, esses 2 mandamentos, são um resumo dos outros 10. Ou seja, ó, os 10 mandamentos se resumem em 2. Lembra que existia 2 tábuas? A primeira tábua, do 1º ao 4º mandamento, representa o amor a Deus. Ó, quando você obedece os mandamentos ali, não terás outros deuses, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão e tal, você está, no caso, já colocando em prática esses mandamentos, ou esse mandamento. E segundo, semelhante a este, que é o resumo dos outros 6, aí no caso, você amar ao próximo, ou seja, se você ama o próximo, você não vai cobiçar, você não vai mentir, você não vai adulterar, entendeu? O resumo do amor ao próximo é isso aí. E a Bíblia diz, amarás ao teu próximo como a... então você tem que ter amor próprio também, viu? Agora, nós temos que ver o seguinte, será que Jesus aprovou esses mandamentos? Sim, de acordo com esse texto. Mas Jesus disse aqui no Evangelho de Mateus ainda, Jesus disse no Evangelho de Mateus algo muito interessante. Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E ele ainda segue dizendo, porque em verdade digo que até que o céu e a terra passem,
nem um i ou um tio passará da lei até que tudo se cumpra. E ele diz, quem tirar os mandamentos e ensinar ao próximo, será considerado o mínimo no reino do céu. Mas aquele que ensinar os mandamentos ao próximo será considerado grande. Então Jesus aprovou os mandamentos de Deus. Será que o apóstolo Paulo também aprovou os mandamentos de Deus? Sim. Lá em Romanos 5, lá em Romanos 3:31, está escrito assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. E o apóstolo Paulo vai falar diversas vezes aqui na sua epístola, inclusive em Romanos. Ele cita um texto que é muito interessante. Ele diz assim, porque a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos 7, verso 12. Então aqui está escrito que a lei de Deus é santa, justa e boa. E lá no Salmo 119, verso 142, está escrito que a lei de Deus é a própria verdade. Então, a lei de Deus é a verdade. Meus amigos, nós estamos vendo aqui que esses mandamentos são muito importantes. E o povo de Deus nos últimos dias teria essa característica de guardar os mandamentos. Entendeu? Em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 17, nós encontramos essa característica. É interessante afirmar, que algumas pessoas podem dizer assim: mas Paulo fala que pela lei ninguém é justificado. Sim, ninguém é justificado. Porque Paulo fala exatamente ali no livro de Gálatas, de que Apocalipse 12, 17. Paulo vai dizer na epístola de Gálatas que ninguém é justificado pelas obras. Entendeu? A ideia de Paulo ali em Gálatas é essa. Porque as pessoas achavam que por guardar mandamentos e tal, eram salvos. Não, mas por isso que Paulo fala assim, que ninguém é justificado por obras da lei. Mas isso significa que eu vou deixar de guardar os mandamentos? Não. Porque aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 12, no verso 17, está escrito assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A igreja de Deus, nos últimos dias, haveria de passar por uma prova. Ou seja, e a igreja de Deus, nos últimos dias, seria identificada como aquela que guarda os mandamentos de Deus. A lei de Deus, ela é muito importante. Mas nós precisamos sair daqui hoje com esta mensagem de que o povo de Deus, ele é caracterizado como aqueles que têm os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mas nós só precisamos entender essa verdade. Porque o dia que você entender essa verdade de que a lei de Deus ela é importante, de que ela não salva, mas que ela te leva ao Salvador, você vai perceber que Jesus, na verdade, ele morreu na cruz para pagar a dívida do qual nós, seres humanos, não podíamos pagar, que era dos nossos pecados. Já falamos isso aqui no tema do santuário. Mas, meus amigos, há uma profecia na Bíblia que ela é uma profecia preocupante. E eu preciso, antes de terminar aqui, quem sabe, antes de concluir, falar um pouco sobre esta profecia. Ela está dentro daquele contexto que nós lemos ontem. Lembra que nós lemos ontem Daniel capítulo 7? Lembra que nós lemos o capítulo 8? Nós vamos voltar lá de novo em Daniel
E nós vamos ler uma profecia de Daniel que é muito importante. E por que eu vou mostrar essa profecia aqui? Para você entender o que estão fazendo com a lei de Deus hoje. Certo? Daniel 7:25 é esta profecia que eu quero mostrar para você. Está escrito algo muito interessante. O dia que você que acha assim, os mandamentos e tal, é coisa do passado, você entender isso aqui, você vai parar com isso que você pensa. Daniel 7:25. Em Daniel 7:25 diz assim, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. O que essa profecia tem a ver com o nosso estudo? Cuidará em mudar os tempos e a lei. Lá em Daniel 8, verso 12, está escrito que o exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões. E deitou a verdade por terra, e o que fez prosperou. É a mesma coisa. É a mesma profecia. O que está dizendo esses dois textos? Chegaria um tempo da história da humanidade que a lei de Deus seria pisada. Ou seja, as pessoas, elas colocariam mandamentos de homens no lugar dos mandamentos de Deus. E por quê? Porque elas iriam alterar algumas coisas. Ou seja, Daniel 7:25 fala assim, proferirá palavras contra o Altíssimo. Existiria um poder ao longo da história. Ele assumiria ali um trono aqui na terra e que iria falar blasfêmias contra o próprio Deus. E a Bíblia fala, mudará os tempos, os calendários, certo? E ainda fala que os santos seriam perseguidos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, esse 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo é a mesma profecia de Apocalipse 12, verso 6, que fala que a igreja seria perseguida por 1260 anos. 1260 dias, no caso. Então está escrito algo muito importante aqui. E por que eu estou fazendo essa análise? Eu um dia conheci a Bíblia através de uma pessoa que fazia parte da nossa igreja adventista. Eu já conhecia, claro, através de uma outra denominação, mas não tinha tanto conhecimento quanto a respeito da Bíblia. Eu conhecia a história da criação, conhecia a história de alguns personagens bíblicos. Mas um dia a pessoa falou para mim assim, a irmã Solange falou para mim assim, eu preciso dar um estudo a Jeremias. Jeremias é bem desenvolvido. Ele gosta das coisas da Bíblia. E um dia ela me emprestou um DVD do Luiz Gonçalves, que na época estava muito sendo assistido, Grande Conflito. E Luiz Gonçalves, no 9º estudo, ele apresentou esta profecia aqui. E eu fazia parte de uma outra denominação. Aí eu falei, peraí, a denominação que eu estou está pregando errado, tem alguma coisa errada aqui. Porque, segundo a profecia, haveria uma mudança na lei de Deus, não é isso? Quando você pega os 10 mandamentos da Bíblia e compara com os mandamentos do catecismo romano, você vai ver que os mandamentos foram alterados. O primeiro mandamento da Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim. Mas lá já diz, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é, não farás para ti imagens de escultura. E aqui no catecismo romano diz, não tomar o seu santo nome em vão. O terceiro já seria, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
Aí vem o terceiro mandamento e diz assim: guardar domingos e dias de festas. Olha só, já houve uma mudança aqui também. E aí o quarto mandamento da Bíblia diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Já o quarto mandamento deles diz: honra o teu pai e tua mãe. E aí eles vão fazendo uma mudança, até que quando chega no nono mandamento diz assim: não desejar a mulher do próximo. E o 10º mandamento: não cobiçar as coisas alheias. Peraí, tem alguma coisa errada aqui, não? Tem alguma coisa errada. Que coisa errada é essa? A profecia diz que haveria uma mudança na lei. Pegaram o segundo mandamento e tiraram o mandamento que fala: não farás para ti mais escultura. E aí o que fizeram? Uma manobra. De 10 tirar 1 deveria ficar 9, né? Mas continuou 10. Como ficou 10? Porque o 10º mandamento foi dividido em 2. O nono mandamento e o 10º é um só. É a mesma coisa. Aí então, aqui, quando fala do guardar domingos e festas, também foi uma mudança que foi feita. Então, o mandamento do sábado foi alterado no decorrer da história. Que os pais da igreja lá atrás já guardavam o domingo e tal. Amigos, a gente tem que entender o seguinte: a lei de Deus, ela é muito importante. Nós devemos guardar os mandamentos, obedecer os mandamentos, porque esses mandamentos são muito importantes. E Deus, naquele dia, quer que nós, todos nós, entendamos essa verdade um dia, antes de Cristo voltar. E hoje eu quero concluir com esta verdade, para que você entenda que a lei não salva, mas se eu chegar aqui com o rosto todo manchado, estou aqui me vendo, e meu rosto está todo manchadinho aqui, o que eu vou fazer com o meu rosto? Pegar água e limpar, não é isso? Agora imagina se eu pego e esfrego o espelho em cima do meu rosto. O que vai acontecer comigo? Vai ferir. Então, se eu pegar a lei e tentar me salvar, não vou conseguir, porque quem salva é a graça. E se nós estamos salvos, se nós somos pecadores, lá em 1 João 3, verso 4, diz que pecado é transgressão da lei. Não é isso? Quero dizer para vocês o seguinte: se você reconhece o seu pecado na lei e vê que você está em pecado, você não deve tentar se salvar, você deve ir a Jesus Cristo. Eu pedi, cadê? Você vai colocar no ponto aí? Amigos, nós seremos julgados pela lei da liberdade. Mas eu quero dizer para você que hoje é tempo de você obedecer. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, hoje é tempo de você abrir o coração. Eu gostaria que você ouvisse essa música, porque ela desenha bastante. Eu não digo que ela desenha, mas na verdade ela fala bastante do papel da lei na nossa vida. Porque, às vezes, por mais que a gente ache que a lei de Deus ela é importante, tem coisas que nós precisamos entender ainda. Então, meus queridos, ouça essa canção, que é uma canção muito importante, muito bonita. E vamos entregar a nossa vida a Deus. Vamos, nesse momento, colocar o nosso desejo de obedecer aos mandamentos de Deus nas mãos dele. Que nós sejamos fiéis a Ele todos os dias. A lei é santa e boa, oferece proteção e mostra todo o mal
escondido no viver. Funciona como espelho, mostra nossa transgressão. O justo se deleita em essa lei obedecer. O fim da lei de Deus e de seus justos mandamentos é preservar o amor de um puro coração. Ter boa consciência e ter fé sem fingimento não é, portanto, meio para dar-nos salvação. Embora ela não tenha o papel de nos salvar, a lei é o grande código de amor relacional. Aquele que através da graça venha se salvar, vai ajustar-se a ela de uma forma natural. Não existindo a lei, também não há transgressão. Não pode haver pecado sem parâmetro moral. E se não há pecado, pra que a graça e o perdão? A lei aponta o erro em nossa luta contra o mal. A lei aponta o nosso pecado. A lei do nosso Deus requer um grau de obediência que o homem natural é incapaz de apresentar. É justa e é eterna, permanece em vigência. Portanto, há uma só maneira para a lei guardar. É indiretamente a Cristo em nossa imperfeição e receber na vida os seus méritos de amor. É pelo ser mudado pela justificação que a fé possibilita a quem crê no Salvador. Embora ela não tenha o papel de nos salvar, a lei é o grande código de amor relacional. Aquele que através da graça venha se salvar, vai ajustar-se a ela de uma forma natural. Não existindo a lei, também não há transgressão. Não pode haver pecado sem parâmetro moral. E se não há pecado, pra que a graça e o perdão? A lei aponta o erro em nossa luta contra o mal. Amém. Esse clipe foi gravado quando o Ivan Saraiva gravou um conteúdo, né, junto com os Arautos, contando a história da igreja.
como foi que surgiu a igreja adventista. Eu já mostrei algumas outras músicas na igreja, que eles cantam. Já passou uma outra aqui outro dia, do mesmo repertório. Mas enfim, uma letra na verdade que é para a gente pensar, né? Que a lei de Deus, como diz aí, é um código moral. Agora, ela aponta o nosso pecado. E se não há pecado, para que a graça e o perdão? E aí? A lei aponta o nosso erro. Agora a gente só precisa obedecer. Obedecer todos os mandamentos de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós aprendemos hoje sobre a lei, sobre a graça do Senhor em nossa vida. Nós sabemos que a salvação é pela graça e de que os mandamentos são importantes para nós. Nós não somos salvos pelos mandamentos. As pessoas acham que nós somos salvos pelos mandamentos e tal, mas não. Mas a nossa salvação é pela graça do Senhor Jesus. Porque como nós já ouvimos aqui, se não há lei, se não há pecado, por que a graça e o perdão? Às vezes a gente ia ficar tão acomodado, Senhor, na vida de dizer, olha, o Senhor quer salvar e o Senhor quer abençoar, simplesmente isso. O Senhor quer me fazer prosperar, mas o Senhor quer que a gente também obedeça. O Senhor quer que a gente viva em santidade. E aqui está esta obediência. Na verdade, devemos obedecer os mandamentos. Te entregamos, ó Deus, a nossa vida, a vida de todos os amigos aqui nas tuas mãos, para que o Espírito Santo trabalhe, transforme e faça a cada amigo aqui nova criatura. Que as decisões que estão sendo tomadas aqui aquela noite sejam tomadas para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Amanhã nós teremos na oração do lanche, ore também comigo. Está fazendo 49 anos hoje. Eu passei lá agora, queria que eu ficasse lá. Eu disse, não, eu vou ficar primeiro e depois eu chego lá. Lá também tem oração, eu posso pedir a Deus, por você também. Ele correu igual cara pelo norte. Tá certo. Seu Deus, Todo-Poderoso, ainda te entregamos a vida de Nil, que é a filha da irmã, que está com a paternidade nova, e também te entregamos o lanche nas suas mãos. Senhor, eu te peço pela vida da filha da irmã. Primeiro, ela precisa também fazer uma entrega ao Senhor. Fazer 49 anos aqui nesse mundo, e depois, ela precisa viver a eternidade. Eu te peço que o Senhor trabalhe na vida dela para que ela entregue o coração ao Senhor. Porque eu sei que viver a vida aqui, Senhor, e depois não viver eternamente contigo, não é viver uma vida feliz. Mas eu te peço essa bênção, Senhor, sobre a vida dela, para que ela viva aqui contigo e um dia se prepare para estar na eternidade. Também te peço, Senhor, por todo o lanche aí, a merenda que foi preparada, que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Ela vai pedir Deus.